5, assim diz a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Vamos orar mais uma vez. Peça para Deus falar com você. Senhor, que maravilha essa palavra, Deus. Tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração, para que saiamos aqui hoje com os corações prostrados diante do Senhor, como todos hoje estão no céu. Em teu nome, Jesus. Amém. Meus irmãos, para você falar com alguém importante, um político, um jogador famoso, um empresário, é difícil chegar até essa pessoa. Você precisa de um intermediário, alguém que conheça essa pessoa. Quem aqui já falou com alguém famoso, alguém importante? É difícil você ter acesso a essas pessoas. Você precisa de um assessor, não é verdade? E como que nós podemos ter acesso então a um Deus eterno, um Deus que está no trono, um Deus que é tão importante assim, que nós vimos que está sendo agora adorado por todos, no mundo espiritual, nos céus? Nós também precisamos de alguém que nos medie, de um assessor. Nós precisamos de alguém que nos leve até a presença desse Deus, porque Deus é santo, é perfeito, e o nosso problema é que nós somos pecadores, caídos. É aí que entra a figura de Jesus como o mediador. Jesus é esse que nos faz acessar a esse Deus que está no trono, porque Jesus, ele cumpre as 2 naturezas na sua única pessoa. Jesus é Deus, é santo, é perfeito, e Jesus também é homem. Ele se tornou um homem encarnando, nascendo no ventre de uma mãe. Por isso que a Bíblia fala categoricamente que há um único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6 diz isso: há um único mediador, o nome dele é o Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho.
Ninguém pode dizer que tem relação com Deus sem ter relação com o mediador, com seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E nós que estamos estudando as 5 solas da Reforma Protestante, nós já explicamos os erros da Igreja Católica Romana durante os séculos, que foi de falar que a salvação dependia das suas obras, que a salvação dependia das indulgências, que a salvação dependia da sua piedade. Então nós pregamos a sola gratia e a sola fide, que é somente pela graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus, é que nós somos salvos. Não é pelas minhas boas obras, não é porque eu sou religioso, somente pela graça de Deus, através da fé no mediador, é que nós somos salvos. Amém? Mas outra coisa que a Reforma Protestante combateu, que eles protestaram, foi que na época tinham muitos mediadores. Você sabe, até hoje o catolicismo romano tem esses mediadores. São os santos que morreram, onde as pessoas rezam, oram para que eles levem as orações até Deus. O principal mediador do catolicismo é Maria. Eles inclusive coroaram Maria como rainha dos céus. Um grande mediador também do catolicismo é o Papa. Não sei se você sabe, o termo Sumo Pontífice significa que ele é a ponte entre Deus e os homens na terra. Papa significa que ele é o pai da igreja. Então os reformadores viram que a igreja foram criando muitos mediadores, e todos eles usurpando títulos de Cristo, tentando roubar a glória de Cristo, porque nós sabemos que o Senhor Jesus é o único mediador, Ele é o único cabeça da igreja. O representante hoje de Deus na terra é o Espírito Santo, Ele que nos conduz. Então os reformadores chegaram à conclusão: solos Cristo. Jesus é o cabeça da igreja, Deus é o pai da igreja. A nossa relação com Deus é mediada unicamente através do Senhor Jesus Cristo. O catolicismo romano ainda hoje está errado ao colocar vários mediadores, roubando a glória do Senhor Jesus Cristo. E esse texto que nós lemos vai nos ensinar, além disso, que não há ninguém como Jesus. Jesus é incomparável, Ele conquistou o direito e Ele tem toda a autoridade nas suas mãos. Ele conquistou o direito de ter toda a autoridade nas suas mãos. Se você hoje não sair daqui hoje apaixonado e prostrado por Jesus, eu acho difícil ter outro texto mais forte para isso. Nós vamos ver aqui que não há ninguém como Jesus. Ele é incomparável. Eu não sei se vocês perceberam, o apóstolo João, ele teve a revelação no capítulo 4 de Deus como Criador sendo adorado. Os seres celestiais adorando a Deus como Criador. E agora diz que ele tem a visão que esse que está sentado no trono, ele tem um livro nas suas mãos. E esse livro, como naquela época, era um documento, um pergaminho, e eles selavam ele. E diz que esse livro está totalmente selado, 7 selos, escrito por dentro e por fora. E diz que um anjo pergunta para João: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Quem pode pegar o livro da mão dele? E diz que João, ele começa a entrar em desespero agora, porque diz que ele olha para todo lado, ele olha no céu, ele olha na terra, ele olha debaixo da terra, ele olha para os santos do Velho Testamento, ele olha para Abraão, ele olha para Davi, ele olha para Moisés, nenhum deles pode. E daí talvez ele olha para os seres celestiais, nenhum deles pode. Talvez João, nas minhas palavras, ele olha para si mesmo, ele olha para Pedro, ele olha para o apóstolo Paulo, ele procura alguém, e ninguém é digno. Não há ninguém que é digno, que pode tomar esse livro. E ele entra em desespero. Você já se sentiu assim, desesperado? Sem ver nenhuma solução para a sua vida? E daí diz que ele ouve alguém falar com ele, um dos anciãos: não chora não, está em desespero, calma. Tem alguém que é digno de comandar toda a humanidade, comandar inclusive a sua vida. O nome dele é Jesus.
E daí, meus irmãos, por que ele entra em desespero? Porque depois nós vemos no capítulo 6 que o desenrolar da história precisa da abertura desse livro. Depois no capítulo 6, se você tiver curiosidade, estuda na sua casa, o desenrolar da história precisa da abertura desse livro. A salvação, as promessas de Deus, os decretos de Deus estão nas mãos do Senhor. E para que os decretos de Deus, a vontade de Deus se estabeleça na terra, alguém precisa abrir esse livro, mas ninguém pode. Mas daí o ancião fala: calma, não chore não, porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Aquilo que nenhum homem pode, Jesus pode fazer. Ele tem toda a autoridade e dignidade, assim como o Pai, de tomar o livro da mão do Pai. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus é a raiz de Davi, aquele que foi prometido para Davi que seria o rei eterno, que o reinado dele não teria fim. Todas as profecias se cumprem em Jesus. Ele é aquilo que o mundo espera, Ele é aquilo que o nosso coração espera. Ele é digno. E aqui nós vemos também essa figura desses dois animais, mostrando Jesus como leão, essa figura divina que reina, que governa, que é valente, mas também Jesus como cordeiro. Depois nós vimos ele é visto como cordeiro, como essa figura de alguém humilde, humano, que se entrega pelos nossos pecados. O leão simbolizando a divindade de Jesus, e o cordeiro simbolizando a sua humanidade, aquele cordeiro que se entrega, que se entregou por nós. As duas naturezas de Cristo. Mas, meus irmãos, por que ele pode pegar esse livro? No versículo 6, acompanhe comigo, vai dizer por quê. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Jesus, ele é digno de pegar esse livro, porque ele morreu, ele venceu a morte, ele venceu os pecados nossos, ele venceu Satanás. Então, pelas suas obras, por aquilo que ele fez, ele é digno, ele pode fazer isso. Ele é o Senhor que venceu as batalhas, Ele é o Senhor que venceu tudo aquilo que foi proposto para Ele. Em Salmos 24, versículos 7 e 8 diz o seguinte: levantais, ó portas, as vossas cabeças, levantais, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Quando Jesus sobe aos céus, os anjos perguntam: quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso que venceu todas as batalhas. Ele sobe no céu. E quando ele sobe no céu, ele pega o livro da mão de Deus, porque ele venceu. E veja, meus irmãos, quando Jesus faz isso, a Bíblia vai falar agora no versículo 8 que todos os céus agora se prostram perante Jesus. Todos agora adoram Jesus, porque toda a autoridade está nas mãos dele. Quando Jesus envia os seus discípulos, ele diz o seguinte: foi-me dada autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja faz missão hoje, prega e batiza as pessoas que creem na autoridade daquele que tomou o livro da mão do Pai. Por isso nós caminhamos fazendo a obra de Deus, porque o nosso Senhor reina. Portanto, meus irmãos, é impossível conhecer Jesus e não se prostrar perante Ele. Porque veja que quando eles veem Jesus, quando eles veem a autoridade de Jesus, todos os céus, todos os seres viventes, representando aqueles que ministram o louvor, esses 24 anciãos representam a igreja, simbolizando as 12 tribos de Israel do Velho Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. Esses 24 representam a igreja do Velho e do Novo Testamento, que junto com os 4 seres celestiais adoram a Jesus.
E veja que interessante, quando eles veem Jesus, eles veem um cordeiro parecendo que tinha sido morto. Ou seja, Jesus carrega até hoje no seu corpo ressurreto as marcas da crucificação. Mas o cordeiro está em pé. O que isso significa? Ele vive, ele reina, ele venceu. Você tem medo de quê, meu irmão? Você tem medo da morte? Você tem medo dos problemas que podem vir? Se nós temos um Senhor que tem toda a autoridade nas suas mãos e diz que ama cada uma das suas ovelhas, Ele se entregou por elas e não vai perder nenhuma dessas ovelhas da sua mão. Esse é o nosso Senhor. Ele governa, Ele é adorado pelos céus. Algo muito interessante é que diz que os 24 anciãos, eles têm taças de ouro. No versículo 8 diz isso. E essas taças são cheias de incenso, e diz que são as orações dos santos. Ou seja, nenhuma oração do povo de Deus é desperdiçada. Todas elas chegam no trono de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E depois nós vemos lá no capítulo 7 e 8 que essas orações são derramadas sobre a terra. Não há nenhuma oração desperdiçada pela igreja do Senhor Jesus. Elas são depositadas em taças e estão diante do trono de Deus. São as orações dos santos. Às vezes Deus não nos responde agora, mas talvez nos responderá daqui a alguns anos. Mas certamente nós nunca teremos nenhuma oração desperdiçada. Lembra quando Moisés pede para ver a glória de Deus e Deus fala que não pode? E depois diz que quando tem o monte da transfiguração aparece Moisés vendo a glória de Jesus transfigurado. Todas as orações do povo de Deus são levadas até o trono de Deus. Mas agora, meus irmãos, diz que eles cantam um cântico novo no versículo 9. Porque agora eles estão louvando não apenas o Deus Criador do capítulo 4. Agora eles estão adorando o Deus Redentor do capítulo 5. Agora eles estão adorando o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso eles cantam um cântico novo. Há uma adoração nova nos céus. Capítulo 4 é a adoração ao Deus Criador que nós iniciamos o culto. Capítulo 5 agora é a adoração ao Deus Redentor. E diz que eles cantam um cântico novo. Veja comigo o versículo 9. Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. A adoração agora fala da dignidade de Jesus. Por isso eu volto a dizer, não há ninguém como Jesus. Por isso é uma ofensa dizer que há uma rainha nos céus. Por isso é uma ofensa nós levarmos orações a homens falhos como nós que morreram. Por isso é uma ofensa dizer que há um sumo pontífice sobre a igreja, porque não há ninguém como Jesus. Não há ninguém tão digno como Jesus. Não há ninguém tão vencedor como Jesus. Não há ninguém tão belo como Jesus. Jesus é incomparável. Por isso, nós existimos para adorar Jesus, para entregar tudo que nós temos para Ele, porque diz que Ele nos comprou. Jesus nos comprou, nós somos povo dEle. E Ele nos comprou morrendo por nós, derramando o Seu sangue para nos resgatar das trevas, para nos livrar dos nossos pecados. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não pertencemos à nossa esposa, aos nossos pais. Nós pertencemos àquele que pagou por nós. Por isso nós existimos para Ele. Veja o versículo 10 fala isso, que nós existimos agora para sermos Seu reino e sacerdotes com Ele, e nós reinaremos com Ele para sempre sobre a terra, quando o Senhor voltar e fizer nova todas as coisas. Esse é o reino eterno, meus irmãos, que nós entraremos. O apóstolo Pedro escreveu sobre esse reino, ele fala o seguinte: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão,
e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos entrar nesse reino um dia com o nosso Rei. Mas veja, meus irmãos, que essa adoração agora ela começa a ganhar corpo. Ela começa com os 4 seres viventes, que eu já expliquei quem são os ministros de louvor do céu. Elas começam com os 24 anciãos, representando a igreja do Velho e do Novo Testamento. Mas agora diz que a adoração a Jesus aumenta, porque o versículo 11 fala que agora há milhões. Eles foram atraídos ao redor do trono. Eu fico imaginando os ministros de louvor, os 4 começaram a louvar, e o louvor foi sendo escutado nos céus, e os anjos foram chegando, milhões, vieram todos. A adoração começa a ganhar corpo no céu. E versículo 12 fala que eles continuam proclamando em forte voz que não há ninguém como Jesus. Eles nunca viram ninguém como Jesus. E versículo 12 diz que eles falam a mesma coisa: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ou seja, Jesus é digno de receber tudo. Jesus merece tudo o que nós temos. Jesus não merece apenas eu vir aqui 1h30 durante a semana. Jesus merece que eu adore durante toda a semana, vivendo para a glória dele. Jesus é digno que eu ofereça tudo para ele, os meus filhos, aquilo que eu vou fazer, o meu trabalho. E aqui há um aconselhamento importante. Se você não gosta de culto, você vai ter um problema para ir para o céu. O que acontece no céu? Culto. Se é difícil trazer você para a igreja domingo, 1h30, talvez é melhor você não ir para lá, porque não vai ser bom para você. Porque lá Jesus tem toda a primazia. Se você gosta de ter a primazia, vai ser difícil para você ir para o céu. Porque lá os holofotes estão todos para o Cordeiro. Está todo mundo olhando para ele, admirado, adorando ele. Se você não gosta de culto, vai ser difícil você ir para o céu. Porque lá é culto. Lá é culto, lá não tem cansaço. Lá não tem relógio para a gente preocupar que está na hora de ir embora. Porque ele é digno. Não há ninguém como Jesus. Nós existimos, nós pertencemos a ele. Nós precisamos temer ao Senhor mais. Nós precisamos olhar para esse texto e temer a Jesus. Nós precisamos ver que ele governa, a autoridade do Pai foi dada para ele, ele governa. Nós não temos medo do próximo governante, nós não podemos ter medo da perseguição, nós não podemos ter medo da morte, porque o nosso Senhor venceu. E se ele venceu, a sua igreja, a sua noiva é vencedora. Todo aquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus é um vencedor. Nós precisamos honrar mais a Jesus com a nossa fé. Aqui tem 2 afegãos, eu conversando com um amigo deles, no domingo passado, que se tornou cristão no Afeganistão. Em 2015, ele me falando que se tornou cristão, e eu perguntei para ele: você não tinha medo de ir para a igreja no Afeganistão? Que era em casas. Você sabe o que ele falou para mim? Eu vou trazer ele aqui um dia para falar isso para vocês. Quando a gente crê em Jesus, a gente não tem mais medo. Amém? Eu não tinha medo de cultuar a Jesus no Afeganistão, porque ele entendeu esse reinado de Jesus. Meus irmãos, mas a adoração agora continua crescendo, ela não para. Depois de passar para os milhares de anjos, o versículo 13 vai dizer agora que João, ele ouve que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. A adoração agora é universal. Os animais adoram Jesus,
Todo mundo se dobra perante Jesus, todo joelho se dobrará, toda língua confessará o seu nome, todos adoram Jesus, ninguém fica de fora, porque diz que Ele tem todo domínio, e sempre falando aquele que estava no trono e ao Cordeiro. Jesus nunca perderá esse título, o Cordeiro, que derramou o seu sangue inocente por nós pecadores. Por causa do sangue inocente do Cordeiro, nós podemos chegar diante do trono de Deus. Um outro título que a Reforma Protestante deu para Jesus, além de Solus Christus, é Christus Victor, que significa Cristo é vitorioso. Christus Victor, Ele é vitorioso. Portanto, nós dizemos hoje, é anátema, é maldito toda tentativa de colocar um mediador além do Senhor Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, Jesus é a pedra angular da igreja, Jesus é a rocha da nossa salvação. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só os Cristos. Não há ninguém como Jesus. Ele é o Cordeiro, Ele é o leão que governa a história das nossas vidas. A nossa história não está à deriva, meus irmãos. Alguém que está no trono e governa as nossas vidas. Entregue tudo que você tem a esse que é digno, entregue a sua adoração, entregue a sua vida para o serviço desse reino, para o serviço desse rei. Não se contente em apenas vir aqui e cantar um pouquinho para Ele, não. Dê tudo que você tem para Jesus, porque Ele é digno, não há ninguém como Ele. Quero terminar dizendo que Ele morreu como cordeiro, mas o animal que simboliza a sua vida é o leão. O animal que simboliza a sua vida é o leão, que não vem mais como um cordeiro para salvar essa terra, ele vem para julgar essa terra. Ele vem para condenar aqueles que não creram e não deram glória ao seu nome durante essa vida. Portanto, hoje, se dobre perante Jesus, confesse o nome de Jesus, faça parte do povo de Deus, confesse-o como seu Senhor e Salvador. Porque você pode tentar procurar pessoas, tentar procurar alegrias, procurar algum sentido para a sua vida, mas você não vai encontrar ninguém como Jesus, porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A Ele toda a glória. Só dos Cristos Victor. Oremos.